No exercício que nós vamos resolver agora, nós vamos calcular a constante de equilíbrio para essa reação a 320 graus Celsius, por Van 't Hoff. E a sequência que a gente deve resolver esse tipo de exercício é a seguinte. Primeiro, a gente tem que obter o valor da constante de equilíbrio nas condições padrão, que seriam as condições de referência, que no caso vai ser a 25 graus Celsius, que é o valor da temperatura em que os dados da tabela de dados termodinâmicos é dado. E a gente vai obter pela expressão Ln da constante de equilíbrio, que eu vou chamar de K1 para a temperatura de 25 graus Celsius, é igual a menos o ΔG de reação padrão a 25 graus Celsius dividido por RT. E o ΔG é dado por esse somatório. E para obter o valor da constante de equilíbrio da reação a 320, a gente vai usar a expressão de Van 't Hoff, que ela relaciona a constante, que seria nessa nova temperatura, que vai ser K2, dividido por K1, isso no Ln, que tem que ser igual ao menos o ΔH de reação padrão, dividido por R, tudo isso multiplicado por 1 menos T2, que vai ser 320, menos 1 dividido por T1, que vai ser 25 graus Celsius. As temperaturas a gente vai utilizar em Kelvin. Só que para utilizar essa expressão, a expressão de Van 't Hoff, é necessário fazer uma suposição, que é a seguinte, que a entalpia de reação padrão é constante, ou seja, que ela independe de variação de temperatura. Então, substituindo para os valores que nós temos no exercício da nossa reação, vai ficar o seguinte. Para o K1, que vai ser na temperatura de 25 graus Celsius, a gente calcula o ΔG de reação padrão, do mesmo modelo do exercício anterior. Substituir aqui passa o kJ para joule, para poder adimensionalizar, e nós vamos encontrar que o Ln da constante de equilíbrio 1 é igual a 3,3823. Agora a gente vem para a segunda parte do exercício, que é aplicar Van 't Hoff. Para o cálculo de Van 't Hoff, a gente tem que obter esse ΔH de reação padrão. É igualzinho para obter o ΔG, só que agora com o valor de ΔH. A gente vai obter que ele é igual a menos 45,79 kJ por mol. Abre aqui esse Ln de uma divisão em uma subtração, substitui os valores, o resultado lá de cada igualdade vai dar menos 9,19. Substitui o valor encontrado para Ln de K1, 3,38, passa para o lado de cá somando, vai ficar aqui Ln de K2 é igual a menos 5,8. Tirando o exponencial, nós vamos encontrar que a constante de equilíbrio na temperatura de 320 graus Celsius é igual a 3 vezes 10 a menos 3.